fogueira com os outros carvões, se assim existe. Enquanto a fogueira estiver acesa, se ela estiver lá, ela vai receber a quentura, vai ser impactada, amém? Mas se estiver fora, ela poderá ainda permanecer alguns minutos, mas depois ela... A ela glória, baixinho. A ela glória. Eu quero também louvar a Deus por esta grande atividade. Eu digo que Deus tem ouvido as nossas orações, amém? Irmãos, por favor, o som dali não pode estar mais alto que o meu som, por favor. Baixinho mesmo, baixinho, obrigada. Eu quero louvar a Deus porque essa atividade é uma resposta de Deus às orações do seu povo, amém? Eu sei que eu não sou a única que tenho orado acerca disso, mas eu acredito que em toda a nação tem pessoas orando. O nosso grupo, nós temos um grupo de oração no serviço e um dos nossos tópicos de oração é que Deus possa trazer a unidade da igreja, amém? E isto é um sinal de que Deus está a ouvir as nossas orações, porque eu sei que aqui não tem apenas pentecostais, temos pessoas de várias denominações e é o objetivo mesmo. Para haver impacto de Angola, tem que ter pessoas de todas as denominações unidas em oração, amém? Só assim haverá impacto em Angola. Mas a Bíblia também diz que este impacto só irá acontecer se você, meu irmão, e eu juntos orarmos, amém? Antes de eu pregar, eu gostaria que nós orássemos pela nossa nação, por Angola. Angola acabou de completar 40 anos, amém? E a Bíblia nos ensina que 40 anos é um número profético. 40 anos é um número de preparação, é o fim da preparação. Quer dizer que durante os 40 anos, Angola estava a preparar, amém? Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, fez 40 dias, 40 noites no deserto, amém? Moisés, quando foi ao monte, fez 40 dias e 40 noites, amém? Nós encontramos o número 40 muitas vezes na Bíblia. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. O dilúvio durou 40 anos, amém? Então, é só para dizer que esta atividade é uma atividade muito profética, amém? Isso quer dizer que eu olho para isso como o início do evangelho em Angola, amém? Eu olho como o momento do começo. Então nós temos que estar preparados, amém? As nossas baterias têm que estar bem carregadas, amém? Irmão Doceta, se tu creres e eu também, unidos em oração. Porque se nós não estivermos unidos, nada vai acontecer, amém? Se tu creres e eu também, unidos em oração, então o Espírito vai trazer a salvação para nós. Se tu creres e eu também, unidos em oração, então o Espírito vai trazer Angola a salvação. Angola, então o Espírito vai trazer Angola a salvação. Angola, então o Espírito vai
Espírito vai trazer a bênção neste lugar. Irmão, você estavas cantando baixinhos enquanto eu oro. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, queremos te dizer obrigado, Senhor. Te louvamos, Pai Santo, por este dia maravilhoso, por este dia profético. Te louvamos por este dia que parecia distante, Senhor, mas que chegou, meu Pai. Te louvamos, Pai Santo, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor. Te louvamos porque este país, Senhor, está no teu plano. Aleluia. Te louvamos, Pai Santo, porque nós temos visto a tua mão nesta nação, Pai Santo. Te louvamos porque nós sabemos, Senhor, que você tem um plano grande para esta nação, meu Pai. Senhor, obrigado pela vida de cada um de nós que aqui está, Senhor. Eterno Deus, obrigada porque nós hoje temos a liberdade de te buscar. Eterno Deus, há países em que os cristãos têm que se esconder, Pai, porque não têm liberdade. Mas o Senhor nos deu liberdade para neste momento estarmos aqui orando, te adorando, te clamando, Senhor. Pai, muito obrigada, Pai Santo. Eterno Deus, estamos a entregar, meu Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, papá. Eterno Deus, estamos a entregar, meu Deus, todos os cristãos dessa nação nas tuas mãos. Pai, nós estamos a clamar a unidade na tua igreja. A tua igreja está dividida, Senhor. E nós sabemos que o plano do inimigo é a divisão, porque onde houver divisão não reina o amor, onde houver divisão não reina a paz, Senhor, e onde houver divisão o teu Espírito também não reina, e se reinar não estará em liberdade, meu Deus. Eterno Deus, nós clamamos a tua visitação nesta nação. Senhor, nós sabemos que 40 anos não é em vão, Senhor. Nós sabemos que esses 40 anos foram anos de preparação, papá. Agora vai começar a tua manifestação nesta nação. Agora vai começar a impactação nesta nação, Senhor. Eterno Deus, nós oramos por cada família, aleluia. Nós oramos por cada família, Senhor. Oramos por cada lar, oramos por cada pastor. Senhor, levanta guerreiros para esta nação. Levanta intercessores, Senhor. Levanta o teu exército neste país, Senhor. Oh, Pai Santo, porque se o teu povo não orar, Eterno Deus, as coisas não vão acontecer, porque tu disseste na tua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, eu do céu ouvirei. Eu responderei e sararei a sua nação. A nossa nação está doente, meu Deus. Senhor, é muita doença em todo canto, Senhor. É muita gente que está a morrer, meu Deus. São famílias que estão a ficar desestruturadas. A tua igreja está a ficar mutilada, Senhor. Eterno Deus, venha visitar esta nação, por favor. Aleluia. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta a tua igreja, aleluia. Senhor, derrama a tua unção, meu Deus. Aleluia. Assim como no dia dos Pentecostes, Senhor, que o Senhor derramou a tua unção sobre a tua igreja, com o objetivo de ir ao mundo e pregar. Derrama a tua unção neste lugar, para que nós que aqui estamos, Senhor, possamos levar o impacto por esta nação. Aleluia. Para que nós que aqui estamos possamos levar a salvação em cada canto desta nação. Aleluia. Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Manifesta a tua glória, Senhor. Oh, que o teu Espírito, Senhor, se mova neste lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, racantarabash. Oh, Pai. Oh, Deus, o que é que nós vamos te falar, meu Deus? O que nós te pedimos é que o Senhor venha impactar as nossas vidas, para que esse impacto seja transmitido, Senhor. Aleluia. Aos demais irmãos. Aleluia. Obrigada, Deus. Espírito Santo, nós saudamos a tua presença e nós dizemos que você é bem-vindo neste lugar. Toma o controle, Senhor. Abençoa este momento, abençoa cada um de nós. Pai, que a tua palavra possa transformar o nosso viver.
Que a tua palavra possa impactar as nossas vidas, as nossas famílias, Pai. Te adoramos porque tu és Deus, Pai. Receba toda a honra, aleluia. Receba toda a glória, aleluia. Receba todo o louvor, Senhor. Obrigada porque você está aqui. E você não desce em vão, mas você desce para agir. Começa a agir no meio do teu povo, Senhor. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos para todo sempre. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Podemos tomar nossos assentos. Eu queria definir o que é o impacto, porque talvez estamos a ouvir impacto. Fui à busca no dicionário uma melhor definição e encontrei duas palavras que eu achei que melhor definiam. Impacto é influenciar, exercer grande efeito. Amém? O impacto, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Amém? Nós podemos influenciar positivamente ou podemos influenciar negativamente. E eu sei que o nosso objetivo, nós que aqui estamos, é que nós possamos influenciar, nós possamos impactar, que Deus possa nos ajudar, nos visitar, para que realmente o impacto que tiver em nós seja transmitido a toda a nação. Amém? Amém? Para que este impacto aconteça. Cada um de nós, amém? Não são os pastores, não. A responsabilidade é de todos nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Amém? Cada um de nós temos que nos sentir como um carvão, uma brasa de carvão. Quando ela está na fogueira com os outros carvões, se assim existe, enquanto a fogueira estiver acesa, se ela estiver lá, ela vai receber a quentura, vai ser impactada. Amém? Mas se estiver fora, ela poderá ainda permanecer alguns minutos, mas depois ela se apaga, amém? Aí onde está a responsabilidade de cada um de nós, que é importante que cada um de nós esteja com a brasa acesa. Cada um de nós tem que permanecer na unidade, amém? Que Deus seja louvado. Eu quero hoje falar de um tema que é muito importante, mas muitas das vezes eu vejo que não se toca, e quando se toca é assim de leve. Eu quero falar do tabernáculo, amém? Eu tenho sentido um peso muito grande nos últimos dias falar do tabernáculo, amém? Alguém já ouviu falar do tabernáculo? Sabe o que é o tabernáculo? E sempre que eu faço essa pergunta, infelizmente, só 2% da plateia que diz, dos irmãos, aliás, que respondem que já ouviu falar acerca do tabernáculo. O tabernáculo, nós podemos encontrá-lo no livro de no Êxodo 25, capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Se alguém tiver, me ajuda. Aqui a luz não está muito favorável. Alguém tem? Pronto, vou ler. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Deus estava a dar esta recomendação ao seu servo Moisés. Amém? Nós conhecemos a história do povo de Israel, saiu do Egito, caminharam no deserto. Enquanto estiveram no deserto, Deus deu essa orientação a Moisés para que ele construísse um templo móvel, amém? Aquilo era desmontável. Quando eles tivessem que se deslocar, eles levavam todo o material, é como se fosse uma tenda assim, mais ou menos assim. Eles levavam o material, depois avançavam, paravam, voltavam de novo a montar, amém? Para os irmãos entenderem o que é o tabernáculo nada é mais do que a tenda da congregação, amém? O lugar da habitação do nosso Deus. Mas o tabernáculo, ela é
constituída, ou foi constituída de 3 partes principais, amém? E a Bíblia nos mostra muitos paralelismos deste tabernáculo. Nós tínhamos a primeira parte, que era o pátio, nós tínhamos a segunda parte, que era o lugar santo, e tínhamos a terceira parte, que era o lugar santíssimo, amém? E o paralelismo que a Bíblia, um dos paralelismos é corpo, alma, espírito, amém? E temos mais um outro paralelismo ainda, que a Bíblia diz no livro de João, que eu sou o caminho, a vida e a verdade, amém? Eu sou o caminho, vou preferir assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que havia no pátio? Sinceramente, eu quis trazer ilustrações para pessoas que nunca ouviram, para poderem entender. Mas se vocês forem, procurarem mais, buscarem, há muitos livros, bibliografias acerca do tabernáculo. É importante nós entendermos o que foi o tabernáculo. Porque, por exemplo, quando a Bíblia diz, no livro de Mateus 27, 45, 51, podem ler em casa, o véu do templo se rasgou. Amém? Nós ouvimos esta pregação várias vezes. Nós temos ouvido falar, normalmente quando é na altura da Páscoa, fala-se de Jesus Cristo morreu, mas quando ele morreu, houve um terremoto e o véu do templo se rasgou. Talvez muita gente pense que aquilo é apenas uma anedota, uma história ou alguma coisa que simplesmente está lá. Meus irmãos, nada que está na Bíblia é em vão, amém? Tudo que está escrito aqui na Bíblia tem um propósito, tem um porquê. Aquele véu que se rasgou é exatamente o véu que dividia o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu depois vou explicar. Isso é para os irmãos saberem que aquele véu que se rasgou não se rasgou apenas em vão. E se a Bíblia menciona, ele menciona para que nós entendamos o porquê e o que é que significou, o que é que teve por detrás daquele véu ter se rasgado. Amém? A Bíblia diz que o tabernáculo tinha o pátio ou o arraial. No pátio nós tínhamos o altar do holocausto, amém? E depois tínhamos uma bacia que chamavam a pia, não é? Uma bacia, um lavatório, acho que é melhor um lavatório. O que é que simboliza o pátio? Conforme eu falei, o paralelismo é Deus, é Jesus Cristo, amém? O outro paralelismo é o quê? Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus, amém? O pátio simboliza Jesus Cristo, que é o caminho, porque ninguém vem a Deus se não passar por Ele. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a porta de entrada, e Ele diz mais que eu sou a porta. Se alguém entrar, fará o quê? Amém? Se alguém entrar, fará o quê? Meus irmãos não têm lido a Bíblia. Amém. Deus te abençoe. Os pentecostais gostam muito de oração. Os pentecostais gostam muito de manifestação. Sai, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas não estudam a palavra. Não estudam a palavra. Por isso é que é muito fácil o pentecostal ser enganado. Por quê? Porque você não conhece aquilo que te caracteriza. Você não conhece aquilo que te identifica. O que é que te identifica? Não é a oração. É a palavra, porque a palavra é vida, amém? Porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo, era a palavra. Então se você não conhece a palavra, você não conhece Deus. Como é que você vai conhecer Deus? Como é que você vai conhecer Deus? Através da palavra. Meus irmãos, estudem a palavra, amém? Leiam a Bíblia. Quando o pastor prega, a passagem que ele te dá, vai em casa, investiga. Hoje em dia nós temos vários meios, nós estamos na era da graça. Nós temos iPad, temos não sei o quê, fulano, beltrano, temos telefones, temos tablet, temos mais o quê? Temos computadores, temos mais o quê? Temos tudo. Temos tudo. Quer dizer, tudo está ao nosso alcance. Simplesmente o povo de Deus é preguiçoso. O cristão de hoje gosta que o pastor faça a papa e lhe abra a boca para comer. Pega na colher e põe na boca. Mas ele não consegue pegar da colher e comer e beber, amém? Então Deus quer cristão maduro. Como é que você quer impactar Angola se você não está impactado?
Como é que você vai impactar um país que está como está se você não tem a palavra? O que é que você vai levar lá fora? Você vai levar o quê? Vai levar mentira. Você não vai levar a verdade porque você não tem a verdade. Amém? A Bíblia diz que quando o Pedro e João iam entrando na igreja, encontraram um coxo. Amém? O que é que ele fez? Ele disse: não tenho pão, não tenho ouro, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que é que ele tinha? A palavra de Deus. Amém? E nós vimos que aquela palavra que ele tinha é que curou. Amém? É a palavra que faz tudo. Tudo começa no Espírito, tudo começa na palavra. Então o tabernáculo nos diz que no arraial nós tínhamos o lugar do holocausto, onde onde antigamente os sacerdotes levavam as oferendas dos animais para serem degolados, para serem sacrificados, de maneiras que os pecados fossem perdoados. Por isso é que eu digo, quem não entender o tabernáculo não vai entender a obra da cruz. A obra da cruz não foi uma brincadeira, amém? A obra da cruz foi apenas consequência do que se fazia no tabernáculo. Porque aqueles animais que eram mortos era para que nós ou eles tivessem os pecados perdoados. E imagina só, hoje em dia que que o povo de Deus tornou-se tão pecador. Imagina quanto nós iríamos gastar para sempre ir no pastor Menezes. Pastor Menezes, está aqui o meu animal, eu pequei, está aqui, ora por mim, para que eu seja limpa. Quanto de dinheiro nós teríamos gasto? Por isso é que eu digo que você precisa entender, você precisa buscar. Leia o Antigo Testamento, começa no Gênesis, vai avançando, entenda a palavra de Deus, amém? Então a Bíblia diz que quando o povo levava os holocaustos, os animais, tudo era feito naquele lugar, amém? Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos morrer em Cristo, amém? Precisamos morrer em Cristo. E só se morre aonde? No arraial. Precisamos morrer para depois fazer o quê? Ressuscitar. Esse texto é muito grande, eu não vou ter tempo, vou ter que saltar mesmo. Então depois dali, e atenção, tem uma coisa, não era qualquer um que tinha o direito de fazer isto, era apenas sacerdote da tribo de Levi, amém? E tem uma coisa muito curiosa que eu gosto e eu chamo sempre a atenção. Arão era irmão de Moisés, amém? E Deus usava Moisés para falar com o povo de Israel. Mas Deus não escolheu Moisés para queimar o sacrifício do holocausto, amém? Isso quer dizer o quê? Que nós temos a liderança, temos o pastor Menezes aqui. Deus pode te usar, amém? Deus pode te dar visão, revelação. Deus pode falar contigo. Mas quem tem a bênção de Arão é o pastor, amém? Quem tem a bênção de Arão é o pastor. Não se compara, não desafie, te coloca no teu lugar. Porque se você conhecer a palavra, você vai saber que cada um tem a sua função na igreja, amém? E nós só vamos impactar se nós conhecermos o nosso lugar, amém? Então isso é para dizer que depois que acontecia aquilo, então o povo era perdoado. E porque o povo trazia muita carga de pecado, então quer dizer que os sacerdotes, para entrarem no lugar santo, eles lavavam-se naquele lavatório que eu disse, amém? Então a Bíblia nos mostra que depois de nós nos arrependermos, quando vamos diante do holocausto, diante da cruz, amém? Agora entendem o porquê que houve a cruz. Porque Jesus Cristo fez a vez de todos os animais que eram degolados, amém? E nós hoje não precisamos pagar nada. É simplesmente crer, é simplesmente aceitar: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Não precisas pagar nada, amém? E então depois vem aquela água. O que significa aquela água? O batismo. Por isso é que, irmãos, você que não é batizado, você tem que se arrepender, confessar e passar pelas águas do batismo, amém? Só depois do sacerdote se lavar é que ele ia no lugar santo. O que é que ele fazia no lugar santo? A Bíblia me diz que no lugar santo nós tínhamos, quem sabe? Nós tínhamos o candelabro, tínhamos o altar do incenso e tínhamos a mesa dos 12 pães, que simbolizam as 12 tribos de Israel. Amém?
O que é que simboliza os 12 pães? A palavra de Deus. Já saímos no lugar do sacrifício, do holocausto. Estamos a avançar. Viemos agora aonde? Aonde nós temos o encontro com a palavra de Deus. Buscamos a palavra de Deus, comemos a palavra de Deus. E depois temos o candelabro. O candelabro era um instrumento usado para colocar o azeite que significa a unção. Amém? O azeite que simboliza o Espírito Santo. Amém? E depois, aquele candelabro ainda era usado para iluminar. Nós sabemos que antigamente nós usávamos lamparinas quando não tivesse energia. Então era a mesma coisa, eles usavam aquele óleo que simboliza o Espírito Santo para fazer o quê? Para iluminar. Para iluminar, amém? Porque o lugar era um pouco escuro. E depois dali ainda tinha a mesa do incenso, que eles mantinham o incenso aceso. O que é incenso para nós hoje? São as nossas orações, amém? As nossas orações, elas sobem. E nós temos essa revelação no livro de Apocalipse, que as orações dos santos subiu diante de Deus como incenso. Quer dizer, tudo que está na Bíblia tem um porquê. Então, depois naquele lugar, depois dos sacerdotes fazerem aquele culto diante de Deus, comiam da palavra, então depois eles se enchiam do Espírito Santo, eles adoravam, louvavam, oravam, e depois vinha o lugar santíssimo. Mas no lugar santíssimo só uma pessoa podia entrar. A Bíblia me diz que só Arão, que era o sumo sacerdote, podia entrar. E ele só podia entrar uma vez por ano. E se ele tivesse cometido algum pecado, ele nem passava. Ele era morto. E esse véu que a Bíblia diz que quando Jesus morreu se rasgou, era exatamente uma cortina. Era o que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Então depois dali era que Arão ia e ele ficava na presença de Deus. E a Bíblia me diz que no lugar santíssimo encontrava-se a arca da aliança. E naquela arca nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a vara de Arão que floresceu. Amém? Tínhamos mais o quê? Tínhamos as tábuas dos 10 mandamentos. E ainda tínhamos o maná que Deus alimentou o seu povo. Quer dizer que eu vou agora falar do tabernáculo, mas usando os paralelismos. Quando a Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia me diz mais que o tabernáculo simboliza o corpo, a alma e o espírito. Isso quer dizer que primeiramente nós temos que crucificar a nossa carne. Amém? Confessando os nossos pecados. Depois passamos pelas águas do batismo. Depois estudamos a palavra. Nos alimentamos da palavra. Depois nos enchemos do Espírito Santo. E depois começamos a levar uma vida de oração. Só depois é que nós vamos na presença de Deus. Porque a Bíblia diz: quem vier a mim, comigo se hará. Eu tenho um outro paralelismo que a Bíblia me mostra, que é o Mateus 7,7. A Bíblia diz o quê? Quem sabe? Diz assim: pedi, recebereis. Buscai, encontrareis. Batei e abri-vos-á. Amém. Quando alguém lhe abre a porta da sua casa, o que ele está dizendo? Entra e senta-te comigo. Quer dizer que depois de você pedir, não é? Primeiro é pedir, buscar. Por isso é que a Bíblia diz que nós temos que buscar Deus como um tesouro. Depois de você lhe buscar, você vai bater a porta. E ali você vai entrar e vai cear com Deus. Isto significa, são 3 níveis de intimidade com Deus. O primeiro nível é o nível para aqueles cristãos que nasceram agora, que ainda estão. Deus me dá, Deus me faz, Deus me abençoa, Deus me dá carro, Deus me dá dinheiro. Aquilo é o nível do pedir. É o nível dos cristãos carnais. É o nível dos cristãos bebês que ainda tomam leite. Amém? É o nível em que nós estamos
distraídos. Porque no arraial, como um sítio como este, nós estamos aqui e facilmente nós nos distraímos. Nós estamos a ver as pessoas que estão a passar e a entrar. Quer dizer que no arraial, as orações feitas no arraial ou no pátio são orações de cristãos. Deus me dá. Por isso é que a Bíblia diz pedir. Deus me dá, Deus me faz. Não vou mais naquela igreja porque não me visitaram. Não vou mais porque fiquei doente, não me telefonaram. Você é cristão que ainda está no primeiro nível. Você é cristão do arraial. Eu chamo cristão da janela. Você está na igreja, mas a tua mente está lá fora. O teu corpo está na igreja, mas a tua mente está lá fora. E porque nós estamos no arraial, é um sítio aberto, nem tinha isso. Então nós ali estamos como é que eu posso dizer? Estamos sujeitos a quê? Vento, frio, sol, chuvas, tempestades. O que é que isso significa na vida cristã? Que nós estamos onde começam a vir os problemas, os ataques, e facilmente nós fizemos o quê? Demos meia volta e voltamos no Egito, no mundo. É um nível perigoso, por isso é um nível que você não pode permanecer, amém? Mas é um nível necessário, porque a Bíblia diz que eu sou a porta. Você não pode chegar no lugar santíssimo se não passar por Jesus. Você não pode ter comunhão com Deus se você... Mas hoje em dia na igreja, os cristãos querem saltar etapas. Ele não se arrependeu. Ele não confessou os pecados. Amém? Ele não conhece a palavra, não estuda a palavra, mas quer falar em língua. Mas quer orar. Você não fala a língua de Deus. Você fala uma outra língua. Amém? Você precisa começar do princípio. Buscar. Clamar. Amém? Se arrepender, confessar. Ficar no chão. Você tem que ficar no chão. Amém? Você tem que sentir ninguém. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu pequei. Perdoa-me, Senhor. Quero voltar de novo. Confesso os meus pecados. E hoje em dia você não precisa comprar animal, porque Jesus está 24 horas ao teu dispor. É só você clamar. É só você se arrepender. Senhor, estou aqui. E depois dali, você começa então a tua caminhada na busca. E meus irmãos, e enquanto você não buscar Deus como um tesouro perdido, amém? Aquele tesouro que está escondido lá no lugar santíssimo na arca. Se você não fizer isto, meu irmão, você ainda está... Eu lembro-me sempre do pastor Paulo, ele dizia sempre, you are still far away. Amém? Isso quer dizer que você ainda está muito longe. Está muito além, muito além. Amém? Quantos acham que estão no lugar santíssimo? Seja sincero, quantos? Quantos já saíram do arraial? Quantos já saíram daquele nível que me deixa das fofocas, que controla quem vestiu bem, quem não vestiu bem, que está preocupado se o pastor pegou, mexeu? Não! Você quando está no nível da palavra, você não se preocupa. Você sabe, se o pastor mexer no dia da igreja, ele vai ter problema com Deus. Não é teu problema. Você vai saber que a Bíblia diz, o meu servo 7 vezes cairá e eu te levantarei. Quem é você para julgar o pastor? Quem é você para julgar o teu irmão? Deus não te levantou como juiz, amém? Deus te levantou como atalaia. Deus te levantou como intercessor. Amém? E meus irmãos, enquanto nós não chegarmos a este nível, não haverá impacto. Não haverá impacto. Vamos orar, mas será uma mentira. Temos que chegar num ponto que eu estou a olhar, estou a ver o meu irmão, está quase a cair. Eu chego e lhe pego. A minha irmã caiu. Eu digo, não, minha irmã, esse lugar não é teu. Saia do arraial e vamos andar. Porque o nosso lugar é no lugar santíssimo, amém? É esta igreja que Deus quer. É esta igreja que Angola precisa. Amém? É esta Angola, é esta igreja que vai trazer Angola à salvação. É esta igreja que vai realmente ter autoridade e chegar diante do presidente e o presidente dar ouvidos. Não é essa igreja que se corrompe, não. Não. Amém? Não é essa igreja. Então, meus irmãos, nós ainda estamos still far away.
Ainda temos muito que caminhar. Apesar de que estamos nos 40 anos, que é uma idade matura, mas a igreja ainda está muito far away. A igreja está longe. O meu desejo é que a igreja estivesse aos 40 anos. Amém? Angola está 40 anos livre, mas o povo está 40 anos no cativeiro. Então nós precisamos mudar essa história. Amém? Nós precisamos, nós todos, Assembleia de Deus, Pentecostal, Católica, todos aqueles que se chamam, que têm o Espírito de Deus, todos nós em conjunto, amém? Nós não precisamos disputar que a minha igreja é melhor, a minha igreja é maior. Não, não é isso. Deus quer que todos nós oremos, porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Nós lá em cima não vamos levar denominação. Não é a denominação que vai nos levar no céu, mas é a minha comunhão, é a tua comunhão com Deus. Amém? Então, meus irmãos, aleluia, nós precisamos buscar Deus. Eu me lembro de um filme que o autor era o artista era o Indiana Jones. Não sei quem se lembra, os do meu tempo se lembram. Mas não vou dizer quantos anos eu tenho, amém? O título do filme era Os Perseguidores da Arca Perdida. Quem se lembra desse filme? Amém. Aquele filme, vocês viam que o Indiana Jones, ele entrava no lugar das cobras, porque ele estava a perseguir o quê? Uma arca. E ele conhecia o valor daquela arca, amém? Então nós também temos que buscar Deus como uma arca perdida, amém? Nós temos que fazer tudo. Pode passar nas cobras, podem te picar. Não, eu vou avançar, amém? Podem te empurrar. Aleluia, amém? Alguém pode te puxar. Sem nada. Prefiro que rasgas o meu vestido, mas eu estou a andar. Amém? Eu estou a ir. O meu sapato saiu a sola, eu descalço. Eu estou a ir. Estou a buscar o meu Deus, amém? Essa é a igreja que Deus precisa. Essa é a igreja que Deus precisa. Então, depois, com as nossas orações, nós vamos aonde? Vamos no lugar santíssimo. Antigamente era apenas o Arão que podia entrar. E era uma vez por ano que ele entrava naquele lugar. Hoje em dia, eu posso ir a qualquer hora. Hoje em dia, se eu quiser habitar no lugar santíssimo desta manhã até a noite, eu vou habitar, amém? Quer dizer, é o lugar da intimidade com Deus. É o lugar em que eu chamo Deus de meu amigo. Eu chamo Deus de tu, amém? Eu chamo Deus de tu. Eu muitas das vezes, as pessoas que lidam comigo, eu trato Deus como meu amigo, amém? Eu trato Deus, eu tenho intimidade com Deus, amém? Eu tenho intimidade com Deus, eu dou graças a Deus por isto. Eu outra vez estava a dizer como uma menina, eu disse, eu dou graças a Deus que Deus nunca vai me pedir para eu lhe ajudar a julgar. Porque se Deus me der essa oportunidade, meu Deus, eu acho que muita gente vai chorar. Porque eu olho para a igreja de Deus. Eu olho para a igreja de Deus. A igreja de Deus está doente. A igreja de Deus está doente. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma igreja que saiu aonde? Do lugar santíssimo. Está sentado com Ele no lugar santíssimo. Aí é um lugar em que Deus te conta todas as cenas. Imagina só, para as pessoas que não são íntimas do presidente, para nós chegarmos, para nós apresentarmos alguma situação, nós fazemos uma carta, um requerimento que às vezes nem chega. Mas para quem é íntimo, é só chegar, Mandudas, estou a precisar daquilo, assim, olha aquela situação, é rápido, é a mesma coisa. Quando você tem intimidade com Deus, você não precisa do pastor, você precisa do pastor para orar. Não, você não precisa. Você não precisa. O pastor apenas vai te dar o quê? Vai te dar a âncora. Amém? Para fazer o quê? Para você sozinho pescar. O pastor apenas vai te dar o instrumento de caça para você sozinho caçar, amém? Por isso é que eu digo, meus irmãos, nós temos que estudar a palavra, temos que buscar. Estou quase a acabar porque não temos muito tempo, porque gostaria mesmo que orássemos muito.
nós precisamos vencer. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos clamar. Nós precisamos nos renovar. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que ter a mentalidade de Deus. Se você não é íntimo de Deus, Deus nunca vai te contar os seus segredos. Amém? Eu só conto os meus segredos. Quem é minha amiga íntima ou meu amigo íntimo? Se você não for íntimo de Deus, Deus não vai te contar os seus segredos. Se você não for íntimo de Deus, Deus nunca vai te revelar as coisas profundas, escondidas. Você precisa. Você precisa. Agora eu quero chamar a atenção da igreja do Senhor. Não pula etapas. Nós temos hoje em dia muitos cristãos que são mal formados. Amém? Cristãos que eu chamo têm defeito de fabrico. Por que eu digo isso? Porque ele não confessou os pecados. Ele se calhar andava num caminho. Lá por ali fez o que fez. Quando chegou no arraial, ele não mortificou a sua carne. Ele trouxe uma parte e a outra parte ele deixou. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Deus perdoa. E como a misericórdia dele é maior ainda, Deus permite que ele fique no lugar santo. E Deus permite ainda que o Espírito de Deus possa algumas vezes lhe usar. Aí o irmão se confunde. E nós temos hoje em dia muitos irmãos que oram, mas eles são como tambores vazios. E nós sabemos que tambor vazio faz muito barulho, porque não tem conteúdo, não tem nada. Amém? Para você ser um tambor cheio, você tem que se esvaziar. Você tem que tirar aquele teu eu. Você tem que deixar aquilo que você era antes. Se você nunca deixou, então você nunca vai ser cheio da palavra de Deus. A Bíblia diz que enchei-vos do Espírito Santo. Você pode ver alguém a orar em língua. Você tem que questionar se é mesmo língua do Senhor. Amém? Tem que questionar. Eu não sou contra orar em línguas e eu gosto. Mas eu não sou defensora que todo que fala em língua é realmente filho de Deus. Eu não sou defensora de que quem fala em língua está a andar realmente com Deus. Porque eu digo, a misericórdia de Deus é grande. Por isso, meu irmão, você que está na igreja, você que está a se fingir, você que é cristão da janela, você que está na igreja, mas o teu objetivo é que ninguém avança. Você que está na igreja, mas que é crente fariseu. Fariseu é aquele que não avança, mas também não deixa ninguém avançar. Você está na porta. Se você é cristão fariseu, eu te digo que Deus vai te confundir. Porque cristão fariseu não vai permitir o impacto, porque ele vai travar. Ele vai travar o impacto. Amém? Então nós queremos cristãos verdadeiros, cristãos novo nascidos, cristãos cheios da palavra. Não tenha a tua Bíblia. Se eu fechar isto, isso é o quê? É um livro. Amém? Se eu fechar, isto é um livro. Mas se eu abrir, isso deixa de ser livro, passa a ser o quê? A palavra de Deus. Então, meu irmão, não mantenha a tua Bíblia fechada. Mantenha a tua Bíblia aberta. Busca a Deus. Clama a Deus. Conheça a Deus. Mortifica-te. Amém? E sempre que você se lembrar que pecou, falhou, vá diante da cruz. Amém? Por isso é que nós cantamos: deixa os pecados diante da cruz, sangue de Cristo que já derramou, está lavando nossos corações. Deixa, amém? Meus irmãos, não deixem que a obra da cruz seja em vão, amém? Não deixem que aquele sangue que foi derramado tenha sido em vão. Não crucifica Jesus Cristo de novo. Amém? Mas vamos buscar ao nosso Deus. Vamos nos unir. Eu não gosto de quem fala mal da denominação alheia. Não gosto de quem critica. Amém? Se você achou que está errado, eu disse no princípio, seja atalaia, seja intercessor. Se você viu que está errado, ora. Não critica, não fala mal, não fofoca. Amém? Porque o que você estará a fazer é uma semente. E toda semente, ela cresce. Amém? Ela cresce. E chega o momento que você vai colher.
Você vai colher os frutos da fofoca, você vai colher os frutos da intriga. Então semeia a boa semente. Busca a palavra, medita nela dia e noite. Amém? Só assim nós vamos impactar esta nação, hein? Vamos nos levantar porque não temos muito tempo. Vamos orar, vamos clamar a nosso Deus. Amém? Irmã Doceta, por favor. Kombona yo Yesue. Kombona yo Yesue. Oh, kombona yo Yesue. Oh, kombona yo Yesue. Kombona yo. Oh, nabila yo Yesue. Nasimba yo. Oh, nasimba yo Yesue. Nasimba yo. Oh, nabila yo Yesue. Nasimba yo. Oh, nabila yo Yesue. Nasimba yo. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Amém? Cada um de nós temos que nos sentir como um carvão, uma brasa de carvão. Quando ela está na fogueira com os outros carvões, se assim existe, enquanto a fogueira estiver acesa, se ela estiver lá, ela vai receber a quentura, vai ser impactada. Amém? Mas se estiver fora, ela poderá ainda permanecer alguns minutos, mas depois ela